pensando no carnaval, né, Mitu? Negócio de alá aí. Cafézinho pra nós, mano. Tem café? Olá, pessoal. Ô, bolo difícil, viu, que a Mariana foi fazer, já. 21. Vamos lá. Leiam aí, por favor. A fé cristã É para todos os homens. Não. Vai. a Admoestação à oração por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. Seu nosso Deus e Pai, nós te damos graças por esta hora. Pedimos que tu nos abençoes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então agora os irmãos vão dar para entender. E Ajeitar o meus café. irmãos, olha, Herege, Ajeitar como o é que tu café. colocas a gente lá para ir Ajeitar aprender o logo café. hebraico, rapaz? Agora Mas aí o pastor foi e salvou a nossa pele. Cadê o papel que eu te dei? Cadê? Ajudou. Tem o papel? Pastor, tem uma pergunta. Pega. Diga mesmo. Peguei Pega. de volta No aqui. versículo 20 do capítulo Doutrinando. 1, como conciliar essa imprecação que Paulo está fazendo sobre o Himeneu e o Alexandre para ser entregue a Satanás com o amor cristão? Hã? Como conciliar o que Paulo está... essa imprecação, né? De maldição sobre Himeneu e Alexandre para que eles sejam entregues a Satanás Pai. com o amor cristão? Uhum. Como nós conseguimos conciliar esse pensamento paulino? Do Fica versículo empenhado. 20. Porque assim, Rafael. É Bíblia. agora terminou a aula de hebraico, né, pequenininho? Ele passou a aula todinha, pastor, não conseguiu traduzir o Rafael. Engraçado é que quando eu vou um pouco mais, eles ficam querendo, né? Quando eu passo pra cá mais cedo, casa dos irmãos, só passa pra casa nem ler. aí continuamos no hebraico. Grampeia aí, tá? É assim, Pega frio. o nosso grande erro é ver Deus só como amor. E ver o amor como amor ocidental. O amor oriental é o amor que cuida do bem-estar dos seus. Vamos lá, qual é o amor oriental? Que Cuida do bem-estar dos seus. Então se você deixa dois hereges como Himeneu e Alexandre, que se desviaram da fé dentro da igreja e você não bota eles para fora, você está amando? Hã? Não. Não. Então o ato de botar para fora, de excluir, de entregar a Satanás para ver se ele se arrepende é o ato de amor. Porque foi isso que Paulo disse, ó, entrega a Satanás lá em Corinto para o Espírito ser salvo no dia do Do juízo. Senhor. Sim. Aí nós vimos que aquilo ali é um ato de disciplina. Então Paulo está disciplinando dois líderes da heresia. Sim. E entregar Satanás não quer dizer, tá aqui o diabo, pega. Não, quer dizer expulsar daí. Da igreja. Então nós já vamos tirar do convívio. Então, Paulo está tirando esses dois aí, é aquela história. Quando o meu avô, eu era pequeno, dava um mal no galinheiro. Lá a gente não comprava no supermercado, criava galinha e ia buscar. Mas as galinhas morriam. E aí quando dava o mal, o vovô juntava as galinhas todas que tinham morrido, queimava para não morrer O resto. as outras, certo? Então quando Paulo tira Alexandre e Himeneu, ele está cortando um braço para salvar o corpo. Então isso é o quê? Amor. Boa. Obrigado. Certo? Obrigado. Eu entendi, perfeito. Porque muita gente acha isso, quando vê a Bíblia e diz assim, não, mas entregou a Satanás, como é que pode? O apóstolo Paulo, cadê o amor Cristo? Sim, padrão. E também esquece que Deus é justo, né? Se eles não se arrependeram, então o que Deus faz com a sua justiça? Juízo. 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 Então Deus tem duas mãos, uma do amor e outra da justiça, né? Isso eu é que escolho por que lado. Boa, obrigado. Então, aqui antes de tudo, como sempre, eu vou mostrar para vocês qual é o fio do pensamento de Paulo. Porque qual é a nossa
intenção? É ver, é acompanhar o apóstolo Paulo no seu raciocínio, certo? Então, ele vai dizer o seguinte, prestem bem atenção para a gente acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, que não existem vários grupos para Deus, que da perspectiva humana, presta atenção, existem o quê? Da perspectiva humana existe judeu, Sim, vários. gentil, Sim. homem, mulher, Sim. grego e judeu, Sim. escravo e livre. Sim. Então, da perspectiva humana, o homem vê Vários grupos. Mas Paulo vai dizer que da perspectiva humana, Deus só vê a humanidade. Humanidade. Só tem um grupo. A Só tem o quê? divina, um grupo. Quantos grupos? Só um. Só um. Quantos grupos, Margarida? Então Deus, quando vê, só vê um grupo. Certo? Que é a humanidade. Ah. Aí por isso Paulo vai começar a insistir no todos. E não, porque naquele mundo era o grego de um lado, o judeu Do outro. Então existiam vários grupos. Então o judeu diz assim, Deus é só eu. Ah. Aí os gregos diziam assim, os gnósticos diziam assim, Deus é nosso. Não é isso? Isso. E nós vimos que aqui nessas cartas, Paulo está tratando de uma heresia, que era chamada de quê? Que era uma mistura de quê? Gnosticismo incipiente. De gnosticismo com Judaísmo. Tá. Então o judaísmo pegou a filosofia do gnosticismo, e o gnosticismo não acreditava em ressurreição, não acreditava que o homem tinha um corpo, não é isso? Então, eles acreditavam que Deus não se misturava com a matéria, e eles acreditavam o seguinte, que nós estamos divididos em 3 grupos. Os pneumáticos, são os espirituais que eram eles, só eles vão para o céu. Os almais, psíquicos, que era os da alma, que eram os profetas do Antigo Testamento, e os rímicos, que eram os carnais. Talvez por isso Paulo lá em Corinto divida a humanidade nesses 3. Então, os gnósticos dizem o seguinte, tem um grupo que vai para o céu, que é de Deus, e tem outro grupo que não é Deus. de Deus. Então eles dividiam as pessoas em Grupo. grupos. O judeu também, quem é que é para o céu? Só eles. Então, Paulo agora vai abordar essa questão. Deus é um Deus de um grupo, o Deus é o Deus da Unidade. certo? Então, com isso em mente, a gente agora vai estudar o texto. Certo? Então, vamos lá. Como é que a humanidade se vê? Os nossos olhos em grupos. Em vários grupos. vários Dividido em grupos. E cada grupo reivindicando Deus. Para si. Pra si mesmo. Então, Deus é de um grupo. Deus não é de todos. O pensamento de Paulo vai ser o seguinte: Deus não é do seu grupo. Deus é de todos. todos. Então vamos lá. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações. De graça. Aí aqui eu fiz um gráfico assim para as crianças, como eu sempre faço. Eu ensino aqui como ensino a criança, certo? Ainda é difícil de aprender. Certo? Aí você vai ver, ó. É porque esse aqui eu mudei na hora, você muda depois. É assim. Você vai fazer as. Não, assim. Você vai ver que começa em Deus e volta para Deus. Súplicas, certo? Alguns acham que essas 3 aqui são sinônimos, certo? Outros acham que súplica é quando você tem uma causa específica, uma doença. O senhor pegou, por exemplo, Covid. Então você vai diante de Deus com uma súplica. Pai, eu tenho isso.
Então, súplica seria uma causa específica. Orações aqui, nesse caso aqui, já seria aquelas causas que nós temos necessidade de Pai, eu preciso de mais fé, eu preciso andar com o Senhor. Intercessão é agora eu pensar não mais Em mim, mas eu penso no próximo. e termina com. Sonho de graça. Então começa em Deus e volta. Pra Deus. Por isso que eu fiz o círculo, certo? Porque o grande problema nosso é que a nossa oração termina aqui, né? Começa em nós e termina em nós. Glória a mim, louvado seja Deus. Então Paulo chega agora e ele diz assim: que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos Os homens. Por que ele diz agora por todos os homens, baseado no que eu informei a vocês? Ele quer desfazer o pensamento que dividia a humanidade em grupos. Em grupos, olha aí. Isso é o Jailson. Jailson é o cameraman. Então, se eu não tivesse dito aquilo, ficava difícil, não era? E o A gente entende? É. Tem. Mas quando você começa a ler, você começa a pegar o fio da meada, aí você começa a entender por que ele vai falar Isso. de um só, de todos, certo? Então ele diz assim: estas orações devem ser por todos Os homens. Os judeus oravam por todos os homens? Não. Os gnósticos oravam por todos os homens? Não. Né? Mas o cristão Sim. tem que orar por todos os Os homens. homens. Aí ele diz assim: pelos reis e por todos os que estão. Em eminência. Aí ele diz qual é o motivo: para que tenhamos uma vida quieta. Sossegada. Aí são duas coisas: em toda piedade E honestidade. e honestidade. Aí ele diz duas coisas: para que tenhamos o quê? Uma vida quieta. E a sossegada. Mas o propósito de Paulo não era egoísta, como a gente pensa. Porque quando a gente ora assim: eu quero uma vida quieta e sossegada, eu estou dizendo que eu quero viver no bem. Bom. E o pensamento de Paulo era salvar esses grupos. Então, se tivesse quietude, se os governantes promovessem a paz, chamada Pax Romana, que foi a causa de ser levado o Evangelho. Então, Roma dominou o mundo, não foi isso? Isso. E Roma estabeleceu a Paz. E Roma criou as estradas. Sim. E aí, quando veio o Evangelho, os evangelistas saíram ao mundo que estava unido, que tinha paz e que tinha proteção para eles Viajar. Você já imaginou a gente no mundo todo que Todinho. fala uma só língua, com estrada, avião, dizendo assim: está aqui, pessoal, para vocês irem pregar, O e evangelho. tem paz. Se vocês forem lá na Índia, vocês vão pregar em paz. Então Paulo está orando por isso. Porque ele sabe que se nós tivermos essa situação, o Evangelho vai Se propagar. se propagar. O grande problema é que quando há paz, a gente se sente. A paz é um motivo de descanso. Aí ele diz assim: em toda piedade e Honestidade. certo? Aí piedade é Eusebeia, como nós já vemos. Pronto, aí ele diz: porque isto é bom e agradável Diante de Deus. nosso Salvador. Salvador de quem? Nosso. Literalmente, como é que se diz no grego? De nós. Salvador de quem? De nós. Porque isto é bom e agradável diante De Deus. de Deus. Aí tem um aposto. Nosso Salvador. Nosso, não é meu. De quem é? Nosso. Nosso, porque ele está acabando com aquela ideia Da divisão. da divisão. Então Deus não é mais meu. Ele é nosso. É o quê? Nosso. É o nosso. E até nós evangélicos temos essa coisa. Que Deus é nosso, mas ele não é do outro. Sim. Ele está preso aqui. O senhor não pode sair, a janela está fechada. O senhor tem que ficar aqui. E de preferência na nossa denominação. Dominação. Verdade. Vamos lá. Esse Deus que é nosso Salvador. Que quer que todos os homens Por que se ele salvem. fala todos os homens? Mais uma vez para tirar a ideia de grupos. Certo? Então ele diz que quer que todos os homens Se salvem e venham. ao conhecimento da verdade. Então qual é o desejo de Deus? É salvar só os
gnósticos, ou só os judeus? Todos. Deus quer Então que Paulo todos. está quebrando aí o paradigma da sociedade que cada um pensava em Deus para Sim. era o exclusivismo. E Paulo está dizendo, pessoal, ó, por isso que ele começa agora. Vamos orar. Mas orar por quem? Por todos. Por todos. Aí ele diz que Deus é Salvador meu. Nós. Nosso. Aí, toda vez que eu erro, quando eu quero que você recebe, né? Deus nosso, que quer que todos Os homens. todos os homens aqui é o quê? A A humanidade. A humanidade. humanidade. Todos os homens sejam salvos e venham Ao conhecimento da verdade. conhecimento da. Professor, tem Diga-me. algumas traduções que colocam pleno conhecimento. Tem alguma diferença? Oi? Tem, é porque a palavra é epignosis. É porque é assim. Ep é superior? Tu não lembra do grego mais não? Esqueceu? Você nem aprendeu, né? Como é que ele pode ter esquecido? Então, o que que acontece? Nós temos o verbo gnosis, que é conhecimento. Conhecimento. Aí, quando o grego quer colocar pleno, ele coloca epi, que é lá em cima. É um conhecimento total. Certo? É por isso que eu digo, não vê hebraico agora, aí mais tarde está sofrendo. Aí aqui eu boto assim, certo? Nos comentários, o autor, onde eu peguei, para que a pessoa possa, certo? Então nós temos aqui, ó, a palavra desses, que significa necessidade, indigência, falta, privação, que é daquela oração, certo? Aí eu coloquei aqui, pedido, intercessão, petição. Aí você vai lendo em casa, certo? Aí está aqui só sobre a primeira palavra, né? Aí como é que está lá no grego? Enteuxis, que significa Petição. petição, certo? Das três palavras é a palavra mais interessante, tem uma história muito atrativa. Aí ele vai dizer, originalmente esse verbo significa o quê? Encontrar-se. De acordo com uma pessoa, aí depois adquiriu um significado especial e técnico. Significa entrar na presença de um rei. e lhe fazer uma Petição. petição. Então, esta palavra dá a ideia de que quando a pessoa era permitida a ela entrar na presença de um Rei. rei, fazer-lhe uma petição. Aí tem aí tudo que eu já expliquei a vocês. Eu sempre mando, sabe? O material da aula. Eles não leem não, mas eu mando. Cada vitória é diferente. Né? Então vamos lá. Agora, vamos ler lá. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora, por que diz que há um só Deus? Porque tem a visão de politeísmo. Não. Eu falei para vocês do texto, do assunto. A divisão. Deus é para cada coisa. É, pra- Então se há mais de um, o que aconteceu? Se a humanidade é dividida em vários grupos, então era necessário o quê? vários deuses. Vários. Deus. É por isso que cada um tinha o seu Deus. E cada um faz uma caricatura do seu. Aí vem Mas quebrar aí Paulo justamente começa o negócio. Se há uma só humanidade, Há um só Deus. há um só é porque há um. Só Deus. Então você vai ver que vai haver um relacionamento um com um. E não um com vários. vários Viu? grupos. Vocês são. Parabéns, viu? Vocês dois são. Chegaram hoje, já estão assim. Já tá melhor do que eles aí. Não deixa de vir, não. Certo? Nós não estamos precisando, não. Nós estamos desesperados mesmo. Certo? Então vamos lá. Porque há um só Deus. Aí nós vimos chamar Israel Adonai, ou Rei Adonai, errado. Ouve Israel, Senhor nosso Deus, Senhor. É um. Vamos lá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então, aqui Paulo está dizendo, porque há um só Deus. Então não existe vários deuses. Se fosse a visão de grupo, então teria que ter. Vários deuses. Aí ele diz mais, e um só Mediador. entre Deus. E os homens. Aí eu fiz mais um que o Jair já mostrou ali.
Mais uma ilustraçãozinha para as crianças, certo? Então vamos lá. Eu ia botar essa última aí, dos homens, de branco, né? Você já sabe por quê, né? Já viu o negócio lá? Pikachu, Aí eu digo, não, vou botar de preto, porque é a humanidade. Então nós temos Deus, o Mediador que alguém fica entre a humanidade e e Deus. Deus, é o Kohen, certo? Certo? Que é o sacerdote. E nós temos a Humanidade. nós não temos vários grupos, não? Não, nós temos a Humanidade. Então a ideia de Paulo é essa: um Deus, um mediador e a humanidade. e a humanidade. Não existe vários grupos, mas ele diz como Deus veio. Há um só Deus, um só mediador E a humanidade. e uma só humanidade. humanidade. Certo? Então Deus não vê a humanidade como vários grupos, cada um querendo ele para si. Mas ele é o Deus de todos e trata com todos. Certo? Alguma pergunta, meu irmão? Vocês podem fazer, viu? Não fico com vergonha, não. Então vamos lá. Porque há um só Deus e um só Mediador. entre Deus E os homens. quem? Jesus Cristo. Homem. Aí, por que ele diz que é homem? Porque os gnósticos negavam o quê? A humanidade. O docetismo, ele dizia o seguinte, que Jesus tinha vindo, mas ele era um espírito, então ele não tinha carne. Então o gnosticismo tinha uma aula chamada de docetismo. O docetismo é porque assim, nessa carta Paulo está combatendo uma heresia, ele deixa Timóteo para combater uma heresia que era o sincretismo religioso, de judaísmo com filosofia grega. E a filosofia grega tinha o gnosticismo, e dentro do gnosticismo tinha o docetismo. O docetismo vem da palavra dokel, que quer dizer só parecer. Então o docetismo dizia o seguinte, que Jesus parecia ter um corpo, mas não tinha. É por isso que ele andou por cima das águas, diziam ele. Então eles diziam que Jesus não tinha um corpo. Não era um ser. Então eles diziam também que o corpo era algo ruim, não é isso? E que Deus não criou o corpo. E eles chegam a dizer que o corpo e as coisas materiais são invenções de Satanás. Certo? Então, o docetismo. Aí Paulo diz, Jesus Cristo, Homem. Combatendo os gnósticos. porque ele está combatendo Gnosticismo. a seita que está ali. Certo? Aí ele diz assim, o qual Se deu a si mesmo em Em preço preço. de redenção por todos. por que ele diz por todos? Eu não estou mais me lembrando. Vai e volta, tua vez. Para tirar a ideia de grupo. Hã? Para tirar a ideia de grupo, que era de vários grupos. Essa sessão mais grande. Cadê? Ele não morreu só pelos gnósticos. Ele não morreu só pelo judeu. Deus. Ele morreu Por todos. por todos. Então, nós vimos que nos dias de Paulo e hoje, a ideia que prevalece do ponto de vista humano é a visão do grupo. É isso? Isso. É a visão do Grupo. grupo. Tem a Assembleia, tem a Batista, tem a Presbiteriana, só para nós, né? Tem um católico. Aí tem católico, tem budista, espírita, ateu, Isso. né? Tem branco, afrodescendente, tudo. Né? Mas diz que Jesus Cristo há um só Deus, que se relaciona com uma só humanidade. E esse mediador é homem. 100% homem. E 100% Deus. E por que Jesus é o único mediador? Porque é o único ser que tem duas naturezas, a divina e a humana. Então ele é o único que pode estar entre Deus e o homem, porque compreende tanto a Deus quanto o homem. Professor, esse texto aí por todos é por toda a humanidade, né? E acabando essa ideia de grupo mesmo. Toda a humanidade. Tá vendo, né?
Agora isso daí. Para servir de quê? Testemunho é A seu. seu Tem. tempo. Então agora, o qual a si mesmo se Entre deu a si mesmo. Então isso aqui significa que a morte de Jesus foi voluntária. Ele a si mesmo se Entregou. em redenção. Redenção era comprar de volta, não é isso? Um escravo? Aí ele diz, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Certo? Fui constituído pregador apóstolos e doutor gentios na fé. na verdade. Então ele diz, olha, Deus me constituiu. Olha o pensamento de Paulo, como é algo coerente. Há um só Deus. Isso. Certo? Certo. Então ele começa assim, vamos orar. Ele percebeu o seguinte, ele chega na igreja de Éfeso, deixa Timóteo, e ele percebe que não há oração, que os crentes estão orando só por eles. Nada Assim, Senhor abençoe o irmão Rafael, a irmã Karina, abençoe os irmãos aqui, amém, muito obrigado, amém. E ele percebe que os outros estão ficando de fora da Oração. E ele percebe que do outro lado tem um grupo de hereges que estão dizendo o seguinte, ó pessoal, Deus é nosso. Aí o judeu diz, Deus é nosso. Aí o gnóstico diz, Deus é. Nossa. Aí cada um dizia, eu tenho um Deus. E aí e olhava para a humanidade e dizia assim, ó, judeu não se mistura com gentio não se mistura, O judeu. cada um na sua. Paulo disse, vamos acabar com essa história. Vamos orar por todos os homens. Quebra logo a primeira. Você já imaginou? Um judeu tendo que orar naquela época pelo imperador romano? Eita Deus. Mas Paulo está dizendo orar por todos os, Homens. principalmente pelos reis e pelos que estão em Eminência. e naquela época era Nero. E Paulo está mandando orar por alguém que vai decapitá-lo, que arrancar a sua Cabeça. isso. Será que se nós soubéssemos, e Paulo sabia que ia morrer, será que se nós soubéssemos que o presidente ia mandar nos matar, que a gente ia orar por ele? É em perigo. A gente ia assim. Todos nós íamos orar por ele. Senhor, mata ele primeiro. Antes ele que Mata a descendência a gente dele dizer, primeiro. Senhor, olha, manda aí uma Covid, uma variante bem violenta, certo? Manda logo a ômega para matá-lo, porque eu não. Mas Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês orem por todos os homens, pelos reis e pelos que estão. Eminência. Eu fico imaginando os cristãos de Éfeso dizendo assim, será que Paulo não entende que quem está lá no poder é Nero? Que Nero gosta de matar cristão, botar cristão numa estaca e tocar fogo para iluminar as praças? Mas Paulo está mandando, ó, orar. Certo? É como se ele estivesse dizendo, o problema de vocês não orar é que nós estamos debaixo de perseguição. E orar, e Jesus disse, amai os que vos odeiam. Ei. Aí ele diz, ó, pronto, agora ele diz que Jesus Cristo é o único mediador e o qual a si mesmo se deu em preço de redenção. Mas ele diz por todos. Esses textos são o calcanhar de Aquiles do calvinismo. Porque falam todos. Aí eles fazem o maior malabarismo exegético para explicar que todos não são. Mas é a humanidade, bem claro. É. Mas tenha calma, porque se ele pegar e for, ele disser todos chegaram. Eu li o livro, ele já está dizendo. Leia o livro do Coro, mas se você tivesse lido o livro do. Sabe que a semana toda eu fui pensar no hebraico. Oi? Semana toda me perdoe, eu fui pensar no hebraico. O William Hendricks, ele diz o seguinte: se você chegar numa sala de reunião e disser assim, todos já estão aqui, então podemos começar a reunião. Ele diz, todos aí, a humanidade toda? Só os que estão na reunião. Aí ele diz um monte de coisa para provar que aqui todos não são. A humanidade. Né? Então não é tão fácil. Aí depende do contexto, né? Depende do contexto, como ele fala todos. Não é porque eu estou dizendo a Eu vocês. sei, entendi, pastor. É que vocês foram muito inocentes ao achar que, não, eu posso pegar um texto desse aqui e enfrentar um calvinista Isso. e ele não vai ter
Resposta. Não, é só você ler os livros. Isso mostra que vocês não estão lendo o livro que eu pedi para ler. O outro pelo menos dá subiu, né? Meu Deus, não. Então vamos lá. O senhor disse que ia fazer a arguição, ó. Eu vou já fazer. Aí a classe diminui. Diminuiu a classe e focou no hebraico. Para o que digo, a verdade em Cristo, não minto. Uma vez isso aqui, esse verbo mentir, está na voz média. E só que é o que se chama no grego de média depoente. Aí os tradutores traduziram e mandaram para mim, que eles estão traduzindo a Bíblia. E ele está, não minto a mim mesmo. Aí eu perguntei, mas por que vocês colocaram não minto a mim mesmo? Aí porque na voz média é uma voz em referência a si mesmo. Aí quando é depoente você traduz com o sentido de ativo. Aí eles não sabiam disputar. Eu disse, rapaz, não minto a mim mesmo, não dá certo não, porque ele não está mentindo para os outros e não para ele mesmo. Eu digo, isso aí é passiva depoente, é não minto. Aí ele diz, foi constituído o quê? Pregador. Então Paulo recebeu uma revelação de um mistério, que ele disse que é Cristo para os gentios, não é isso? Então Cristo para todos. Agora, se já era do judeu, agora é dos gentios. Ele foi constituído pregador. Aí nós vemos que apóstolo quer dizer um enviado com a autoridade de quem? O enviou. E mestre, ou doutor, que era alguém que era o professor. Certo? De quem? Dos gentios, dos não-judeus. Aí ele diz assim, aqueles que estão na fé e daqueles que caminham na verdade. Alguma pergunta? Vocês não se envergonhem de perguntar. Se vocês quiserem, viu? Pode perguntar à vontade. Cadê o Rafael aqui com crédito, né? Graças a Deus. Então tá aqui, ó, para vocês lerem, tá? Vamos ler só essa aqui, que eu não sei se vocês conhecem esse teólogo, né? Leiam aí, ó. 1, 2, 3. Pensamento do apóstolo É o seguinte. Há um só Deus, não há vários deuses para vários grupos. Um Deus para judeus, um Deus para gentios, etc. Semelhantemente, há um só mediador, não há vários mediadores. Estou entendendo, por isso que eu estou aqui, que é para vocês não perderem nunca esse raciocínio, porque você pode chegar em casa e já dizer assim, rapaz, esqueci, como é mesmo aquele negócio, por quê? Porque o grande problema nosso é a gente não segue o raciocínio. Se botar um texto em negrito, a gente já passa, aqui é a oração, aí a gente lê, aí fala só sobre oração. Aí a gente perde o fio da meada. Vamos lá, continua. Um mediador para os judeus, outro para os gentios, etc. Há uma só humanidade. Composta de judeus, gentios, livres, escravos, sábios, ignorantes, etc. Portanto, a redenção é originada em um único Deus, através de um único mediador, Cristo, e extensiva a todos os grupos que formam a única humanidade. Reverente versículo. Esse é Bíblia. Então eu coloquei isso justamente para que você nunca esqueça quando for, porque o grande problema nosso é que a gente esquece do assunto, não é isso? Sim. Verdade. Aí aqui tem uma questão que, para vocês saberem, que existe uma questão de suficiência e eficiência. Eu não tenho isso aqui só a título de informação. Moisés Aguirre foi o homem que fez essa teoria. Certo? Ele diz que Jesus Cristo, sua morte é suficiente para salvar toda a humanidade, mas é eficiente somente para salvar, só salva o que crê. Então, potencialmente, Jesus pode salvar todas as pessoas, mas efetivamente ele só vai salvar quem crê. Quem fez essa tese foi esse cidadão aqui, chamado de Moisés Aguirre. Certo? Aí ele diz assim, suficiente pro hominibus efficaciter datum pro electis. Suficiente para todos os Aí está homens. aqui, eu botei aqui, antropos, ser humano, certo? Alguém que possui a natureza
Em seu trabalho manifesta os atributos Da humanidade. Aí tá aí, para as crianças se divertirem. Certo? As palavras importantes para ele eram por Todos. todos. Certo? Aí nós temos agora a questão do culto público. Certo? Então agora Paulo vai passar para o culto público. Então mudou o assunto? Mudou. Então isso é o que a gente chama de perigo. Você tem que perceber quando ele muda de assunto. Então até agora Paulo estava dizendo o seguinte, ó pessoal, existe um único Deus, um único mediador e só uma humanidade. Por quê? Porque lá estava havendo a questão, Deus é meu, Deus é nosso, Deus é teu, certo? Deus é daquele, Deus é daquele. Então Paulo disse que Deus agora deseja salvar todas as pessoas. Agora ele vai passar para a adoração pública, certo? Então o culto público, como é que nós devemos nos preparar para ir ao culto público, certo? Então ele vai dizer a oração, na adoração pública. quero, pois, Que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, o judeu ele orava assim, ó, com as mãos para cima, Assim, certo? Que era a ideia de que você está recebendo algo, está suplicando algo de... Então o judeu ora assim. Mas Paulo diz que esse simples ato não garante nada, certo? Ele diz assim, quero pois que todos os homens orem Em em todo todo lugar, levantando mãos, não só mãos, Mais santo. mas mãos. Então se você levantar só a mão e ela não for santa, Não adianta. não adianta. Aí ele diz assim, sem ira Nem contém. nem contendo. Então ele está dizendo, quando você for ao culto público, lembre-se que você vai adorar, vai orar a Deus. Então você deve fazer uma Avaliação. Exame. autoavaliação, né? Eu estou vivendo uma vida santa? Não estou. Então eu vou me ajeitar. Eu estou irado? Certo? Aí, eu estou com raiva, então não adianta eu ir para o culto e ficar lá atrás. Não, eu tenho que acabar com a vanglória. É isso mesmo, com a raiva. com a ira. Porque o seu raiva é assim, né? É É isso. certo? É porque vocês estão vendo. Nem. Nem contém. Então, se eu tenho uma briga com alguém, eu tenho que resolver antes. É o que Jesus ensinou. Jesus disse: se teu inimigo tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá e reconcilia-te. Então Paulo está dizendo: não vá por culto assim de qualquer jeito. Ele disse: olha, você chegando lá, você vai levantar as mãos. E hoje é muito comum a gente fazer assim. Amém. Não, a gente é adoração. Aí a gente pensa: olha aí que coisa linda, rapaz. O povo vem adorar. E adoração. Aí a gente assim, aí a pessoa começa a cantar assim, uma música bem bonita, né? E todo mundo fica. Pronto, aí ó. Aí todo mundo fica. A água tem um nome, né? Que é muito lindo, aí todo mundo fica. Aí a igreja todinha, a luz se apaga e o povo fica. E Paulo diz: essas mãos são maravilhosas, mas tem que ser santa. E depois, Sem ira, e nem, porque caso contrário, pronto. É só aparência. Aí tá aqui, eu botei tudo. Ó. Tá vendo? Tu vai botar gravado de novo. Aí agora ele vai falar da postura das Mulher. do culto, certo? Lembre-se que no judaísmo havia aquela questão de separação. Então havia vários alpendres, que eles chamam de pátios. Né? Então havia um alpendre, os homens entravam para o pátio principal, e digamos, se aqui fosse o templo, a sinagoga, ali é que era o pátio das mulheres. As mulheres não ficavam no mesmo lugar que os homens. É por isso que você vai ler lá o livro dos profetas menores, assim:
e oravam à parte as mulheres. Que negócio é esse? Fulano orava e a mulher orava lá, porque o judeu não ora junto com uma mulher. As de hoje tiram o lençol da gente. Não? Rafael. A minha lá em casa ainda puxa o lençol assim. No Antigo Testamento a mulher Ruth dormia nos pés, você dorme do lado, Ainda puxa o lençol. ainda tira o lençol. Então vamos lá. Que do mesmo modo as mulheres se atraviam Entrar em Modéstia. com pudor Com e modéstia. modéstia, não com tranças ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às A mulher mulheres. que faz a comissão de servir a Deus com boas obras. aqui é o seguinte, Paulo percebeu que no culto público as mulheres iam muito bem vestidas, porque não tem nada contra ser bem vestido. Sim. Não tem nada contra uma roupa boa. O problema era a extravagância. O problema é a finalidade. Qual era o problema? Extravagância. É porque as mulheres que tinham poder aquisitivo maior, elas iam desse jeito aqui, ó. Coloquei aqui. Isso aqui é o que se chama de trança. Isso aqui é simples, naquela época tinha mais, porque as mulheres colocavam ouro, diamante, certo? Então elas faziam essas tranças e elas colocavam um monte de A dor. aquele bichinho que prende aqui, Tiara. tem um nome, só mulher Chicolete. sabe. Brasília. Piranha, né? É tipo um pentezinho, né? Que prende aqui, só que nesses pentes tinha cabeça de alfinete com diamante. Né? Tinha todo tipo de joia. Então quando a gente pensa em trança, pensa na ponta de uma mulher que fez uma trança. Aí a pobre irmãzinha chega na igreja com uma trança, o pessoal pensa que, irmã, a Bíblia diz que você não pode usar trança, mas está aqui. Você imaginou quanto é que custava para fazer um penteado desse? Agora você já imaginou uma mulher dessa chega na Igreja. chama mais atenção para ela do que para meu irmão Jesus, já foi esquecido, faz tem. Certo? Abafando. E lembre-se, isso aqui, ó, mostrar o pescoço naquela época era a coisa mais sexy do mundo. Então, quando as mulheres entravam desse jeito, com luxo, elas estavam passando do limite. Certo? Então, Paulo não está com... olha aí o que eu coloquei, ó. Tá aqui do William Henry. Só não é- As tranças eram presas com peitos de concha de tartaruga incrustada com joias, ou por meio de broches de marfim ou prata. Olha aí, quanto era que custava uma dessa aí? Vai lá. Ou eram alfinetes de bronze com cabeças de joias. Quanto mais variadas e mais caras, melhor ainda. As cabeças dos alfinetes a miúde eram imagem em miniatura. Um animal, a mão humana, um ídolo, uma figura feminina, etc. Até uma canção. Naqueles dias, as tranças a miúde representavam uma fortuna. Era um artigo de luxo. A mulher cristã era advertida a não ceder a tais extravagâncias. Certo? Então o que Paulo está condenando é o exagero. A pessoa chegar na igreja e envergonhar todo mundo, chamar a atenção para si. Deu para entender? Deus sim. Aí eu botei várias coisas aqui para vocês lerem, que é caminhei. Ainda botei isso aqui, né? Se a pessoa não entender, aí entende mais. Tá dando para entender, meus irmãos? A mulher de só usa bijuteria. Então, E olha lá. Miçanga. leiam Miçanguinha. aqui, ó. Miçanguinha. O que Provavelmente está em primeiro lugar na sua mente é a impropriedade de as mulheres explorarem seus encantos físicos Em das tais ocasiões, bem como os distúrbios emocionais. eles tendem a causar macete masculino. Certo? Então, e Paulo ainda imagina que os falsos mestres podiam estar incentivando essas mulheres, certo? A dizer o seguinte, para tirar a atenção das pessoas do foco. Dizer assim, ó, você é muito bonita, para que é aquela história, você é filho de rei, para quem vai andar, você é princesa, você é rainha. Então, quanto mais cara, e porque eles estavam atrás daquelas ovelhas pobres ou daquelas ovelhas ricas? Dos ricos. Então eles incentivavam essas pessoas a andarem cada dia mais. Arrumado. Então Paulo está dizendo, tenham cuidado.
porque vocês vão se desviar. Nada novo, né? Isso vai chamar a atenção mais para você do que. Aí vem o texto mais difícil dessa carta. Leia aí. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A parte mais difícil é essa daqui, o versículo 15. Certo? E eu vou dizer para vocês, eu não sei explicar. Eu vou tentar aqui. Então, o que que acontece? Oi? E outras traduções? Tem várias. Algumas traduzem por preservar-se-á. É porque cada tradução ela depende muito da teologia do tradutor. Certo? É por isso que a gente, quando faz o seminário, tem que estudar grego e hebraico. Por quê? Porque cada pessoa que traduziu a Bíblia, para mim, ele não traduziu imparcialmente. Certo? Ele traduziu baseado nas crenças dele. Então eu tenho que saber para poder. Porque muita gente diz assim: para que estudar uma coisa que parece tão difícil? Mas para que eu saiba se ele realmente traduziu Corretamente. porque diz assim, tradutore e traidore. Todo tradutor é um traidor. Então Paulo, ele está dizendo, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre O marido. mas que esteja Isso em silêncio. Então Paulo vai usar dois argumentos. Lembre-se que nós dissemos que sempre que existe uma controvérsia, vai-se para o plano piloto. Ah, sim. Quem ainda lembra o que é plano piloto? Lá em Gênesis, antes da queda do mundo. Gênesis 1 e 2 era o ideal de De Deus. Deus, certo? Então, Paulo agora vai usar dois argumentos. O primeiro é o da primogenitura. E o segundo é o da queda. Então, qual é o primeiro? Primogenitura. E o segundo? Queda. Aí o da primogenitura ele diz assim, porque primeiro foi formado Adão. e depois Eva. então isso aí é o da primó. Primogênito. Aí nós vemos que na escritura o primogênito era superior aos outros. Ele tinha porção. Então quem é o primogênito de Deus? Adão. Na primeira criação? Adão. É o homem. Adão. Então Paulo está dizendo o seguinte, a mulher deve ficar calada porque quem tem a primazia, quem é o primó, Gênio. é o Adão. homem. É o Homem. homem. Então ele vai primeiro para cá, para a questão da Primogenitura. primogenitura. Segundo, o segundo argumento que ele vai usar é o argumento da Queda. queda. Ele diz assim, e Adão, E Adão não foi enganado. mas A mulher a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Então ele vai dizer que quem foi enganada foi A mulher. Eva e não Adão. o homem, certo? Aí ele usa dois argumentos, vamos lá. Primeiro, Da primogenitura. da primogenitura. O segundo, Da queda. da queda. Que a mulher que foi, Enganado. William Hendricks, ele diz assim, a mulher como foi enganada, ela podia ser enganada no ensino. Então como ela foi enganada, ela podia também se enganar no Ensino. ensino. Aí eu botei aqui,
para vocês verem aqui as várias interpretações. Leiam aqui. A evidência de que o novo espírito de emancipação estava se espalhando nas novas congregações cristãs. Então o que acontece aqui? Certo? O autor, o comentarista, diz o seguinte, que Paulo percebe que as mulheres estão fazendo igual lá em Corinto. Então, já que pela graça, porque Paulo prega que a mulher é igual ao homem, e o homem é igual, e que em Cristo não há mais. Né? Então que as mulheres entenderam erradamente e estavam se emancipando, querendo fazer coisas que não diziam respeito a elas. E nós já vimos que existe. Nós vimos que existe igualdade ontológica, subordinação econômica. Nós vemos que na Trindade existe uma igualdade ontológica, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Mas existe uma economia divina. Na economia divina, os papéis são diferentes. Então o Pai manda, o Filho obedece. Esse obedecer e essa subordinação não quer dizer que o Filho é menor do que o Pai. Então, nós temos uma igualdade ontológica, então no ser são iguais. São diferentes nos papéis. Então, o que Paulo está ensinando aqui é a mesma coisa na Trindade, é que homem e mulher são iguais com referência ao ser. Então, nenhum homem é maior do que nenhuma mulher, mas cada um tem papéis diferentes a cumprir. E o Paulo está dizendo aqui que a mulher está tomando uma coisa que não é para ela, que era o papel do ensino, da liderança. Então, ela estaria usurpando um lugar que não era dela. E que isso não implicaria em inferioridade no ser, mas nos papéis. Certo? Então, por isso é que ele diz, é como se ele estivesse dizendo, a sua função não é a de pregar, não é a de exercer autoridade. A autoridade foi dada ao homem. Certo? Leiam aí. Da mesma maneira, acrescenta aqui, e não permito que a mulher ensine, esteja, porém, em silêncio. Para uma mulher ensinar na igreja, sugere, é o equivalente a ela exercer autoridade sobre o marido. E é dominar por sobre as regras da fé. Isto Paulo dá a entender, é contrário à ordem natural. Então, o que acontece? Os comentários vão dizer o seguinte, que esses falsos mestres estavam explorando isso. Certo? Estavam explorando o desejo das mulheres de quererem andar cada vez mais extravagantes e estavam querendo aproveitar o seguinte, porque como o homem passava o dia trabalhando e naquela época a mulher não, então se eles conseguissem passar sua doutrina para as mulheres, essas mulheres divulgariam a mensagem com mais facilidade, porque elas tinham muito tempo. Então eles investiram, o ataque deles foi em quem? As mulheres. Certo? Diga. No caso, assim, uma conciliação desse texto aí com a vivência prática de hoje, né? Eu conheço um casal que o esposo ele é tímido, e ele é pastor da igreja local. Mas a esposa, no caso, é a pastora, né? Que é a congregação lá na qual eles estão na frente chamam. Só que ela que é a preeminência, sabe? É tido como uma mulher de Deus, porque é aquela mulher que visita as casas, visita as famílias, que está na frente da obra, que prega, que dá aula na escola dominical, que ensina. O esposo dela é o pastor porque ele é um homem.
Aí como o senhor conseguiria nos ajudar nessa compreensão dessas mulheres hoje, no nosso século XXI, que elas se destacam mais do que o marido na dedicação no estudo da Bíblia, na oração, no jejum, na visita nos lares. E o esposo é que foi consagrado como pastor, né? Só que ele é mais tímido. Sim, pelo que o pastor falou, parece, assim, apesar de que eu acho que também tem muito espaço na Bíblia, que ele traz, tem a ver também a questão cultural e a ética. E sobre o que o pastor ilustrou, ele traz a base aí que o Paulo fala é sobre o engano, né? A motivação, o intuito no final é de distorcer o culto, o que foi lá e a verdade. Ele fala, né, que Eva foi enganada, que por ela ter sido enganada, ela passaria um ensino errado. E eu acho que Então o fato mesmo, não é- no caso, vai no carinho a motivação, né? No final. Vamos lá. É o seguinte. O exemplo disso, pastor, para ficar mais claro. É porque- O Hernandes Dias Lopes, ele fala que, um exemplo, né, citando agora o Hernandes, que tem Prisca, né, que é a Príscila e Áquila. Então a mulher se destacou porque o Áquila não aparece logo no início. Sempre Paulo coloca Príscila, como se ela fosse aquela que se destacou como ajudante do ministério dele. Embora o Hernandes não defenda, é claro, o ministério pastoral feminino. Deixando Porque isso assim- claro. Diga aí. É porque assim, o grande problema nosso é que ao invés da gente ir da Bíblia para as circunstâncias, a gente vai dar circunstância para a Bíblia. É por isso que eu digo sempre, aprenda o que diz a Bíblia, aí você vai resolver as circunstâncias. Mas a gente quer que pega as circunstâncias aí e bota na Bíblia. Na Bíblia, a liderança sempre foi entregue ao homem. A pessoa que podia ter mudado isso, não mudou, que era Jesus. Certo? O sacerdote não tinha sacerdotisa, só tinha o quê? Sacerdote. Mas por que Deus botou a liderança na mão do homem? Porque Adão é o primogênito, certo? E Deus disse que o primogênito tem porção dobrada. Então vai lá para o plano piloto. Aí o que acontece? Quando vai botar um sacerdote, bota o quê? Sacerdote masculino ou feminino? Vamos lá. Masculino. Masculino. Mas em todo mundo o normal não era isso. Eram mulheres. Eram o que a gente chama de sacerdote. Mas as sacerdotisas estavam se elas eram prostitutas cultuais. Certo? Então o que Deus fez? Deus implantou um sacerdócio que não era um sacerdócio do mundo Pagão. Qual era o sacerdócio do mundo pagão? Qual é a maioria das A pessoas? maioria eram mulheres. As mulheres. Mas em Israel, para ser diferente das demais nações, Deus fez o quê? Colocou um homem, um sacerdote. Colocou o sacerdote masculino, Masculino. sacerdócio masculino. Então colocou a autoridade na mão do homem. Pronto. Aí digamos que o negócio não estivesse sido bem interpretado. Qual seria a pessoa ideal para corrigir? Jesus teria chamado apóstola. Jesus teria chamado o quê? Apóstola. Se tinha alguém que tinha peito e podia mudar a liderança masculina, quem era? Jesus. E ele fez? Não. Certo? Isso não diminui a mulher em nada. É como nós já dissemos. O papel é que é diferente. A liderança da Bíblia está na mão do ser humano. Agora o que acontece? Muitas vezes é como ele disse. Aí é onde a gente vai. Não é da prática para Para a Bíblia. Bíblia. Porque aí nós estamos fazendo exegese. Exegese é quando eu venho de lá e boto aqui. Isso aqui tem que se encaixar no que eu creio. E exegese é quando você tira Extrai. daqui, certo? Mesmo que a gente não goste. Você pensa que eu não queria dar uma aula, um outro texto
com uma irmã dessa aqui, um casal que veio pela primeira vez, eu vou falar para a mulher ficar calada na igreja? Certo? Você pensa que eu não queria dizer assim, minha irmã, Jesus é bom, certo? Glória a Deus, certo? Saindo daqui para pregar para o seu marido, porque ele não aprendeu, ensine tudo a ele. Não ficava melhor para nós? Ficava. Ficava. Mas Jesus deixa a gente nesse buraco de mar. Certo? E nós não podemos ser infiéis à verdade. Só o Renan que está. Meu irmão até lá. Né? Porque o grande problema é assim: a Bíblia diz coisas que nós não queremos ouvir. Para mim, para você. Estou quer um café? Quer. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Agora, vamos ver a cor do menino aqui. Certo? O que acontece? É que muitas vezes nós temos uma pessoa que tem o pastor de fato e o pastor de direito. Certo? Pastor de direito é aquele que foi consagrado. E o pastor de fato, o negócio é que esses heréticos, eles veem pastor não pelo que a Bíblia, pela definição da Bíblia, mas pela definição que eles aprenderam desde a criança. Que pastor é aquele que está perturbando na casa dos irmãos. Que o pastor é aquele que está visitando os irmãos. Isso é uma coisa da Assembleia de Deus, que os pastores não tinham o que fazer. Aí diziam, vamos tomar um café lá na casa dos irmãos ali. Aí tomavam um café, aí faziam uma hora, aí dali tinha um dia das visitas, e isso ficou como obrigação. Onde é que tem isso na Bíblia? Como ordem? Aí ele já chega para mim, a mulher que visita, a mulher que faz isso, a mulher que faz aquilo outro, portanto ela é pastora. Não é isso. Certo? Isso aí é coisa de uma diácono. Quem é que visita? É porque no curso daqui não falou isso. Certo? Quem é que distribui alimentos? Então essa mulher não está fazendo papel de pastora, ela está fazendo papel de diaconisa. Ela está cuidando ali. Ele saiu do curso. Nossa mentalidade é Está sendo auxiliadora do esposo. Então, o que acontece? Lá quando Deus diz assim, ticela, nós já vimos que é um lado. Né? Costela não é costela, é um lado. Então o que acontece? Não quer dizer inferioridade. Ou seja, tem papel que só a mulher faz. Tem papel que se nós homens formos fazer, nós vamos ser um fracasso. Então, Deus criou os sexos diferentes para um se complementar o outro. Então, os dois juntos se complementam. Então, muitas vezes nós temos uma mulher que ela tem aquela visão de diaconal, de ajudar. Então ela é aquela pessoa ideal para casar com um pastor. E às vezes nós temos um cara que não tem visão nenhuma de pastorado e que foi consagrado lá no grito. Então é claro que a mulher dele vai se sair. No caso de Paulo com Priscila, que é o que o pessoal pega para defender o pastorado feminino, eles não sabem que Paulo tinha mais intimidade com Priscila do que com Áquila, certo? Se você conhece um casal e a mulher daquela alegre, falante, tal, e o homem é calado, você vai escrever e vai citar o nome primeiro de quem? Da mulher falando. Então, Priscila era aquela mulher que Paulo chega, irmão Paulo, glória a Deus, aleluia. Eu chego numa casa do irmão lá no Morro Branco, tem a Nilde, que eu chamo de labareda, que ela é daquela, sabe? Eu digo Nilde de labareda, lá começa a falar uma estranha. Eu digo, eita, a mulher é crente. Aí, eu digo, eita. Aí ela vai, eu digo, começa meu pastor. Já o Ramon, é advogado, é calma, eu digo, ei Ramon, tudo bem? Esse pastor vem pra cá, bora pra cá. Joga a sinuca, eu digo, tu é crente, né? Pode jogar a sinuca não, ela começa. Ela diz, aprendi com o senhor, foi a ser crente. Né? Aí quando ela diz, pastor, o senhor não quer ir para a piscina não? Eu digo, tá ficando crente. Então ela é a que mais
fala. Então, se você acha que se eu fosse escrever uma carta lá para a igreja em Morro Branco, eu ia botar o nome de quem? Do Ramon ou da Nilde? Mas isso quer dizer que ela é a pastora? Certo? Sim. Muita gente pega o silêncio das escrituras e usa aquilo como sem saber do que acontecia no contexto cultural. Certo? No contexto cultural, Paulo chega, né, e ele encontra um Áquila aí. Quem é que vocês acham que abriu as portas? E disse: meu filho, vamos receber esse irmão. E trabalho, já conversei com ele, já descobri que ele está fazendo missões. E ele é aquela pessoa que trabalha no mesmo ofício da gente. Porque você sabe que mulher consegue tudo com a gente. É, sempre digo, mulher, quando quer, consegue tudo. É, quando ela chega aqui, meu filho. Arranca até o último centavo. Oh, meu Deus. Eu sou solteiro, ela não sabe disso aí não. Então, deu para entender? Deu sim. Então, o que Paulo está dizendo é uma questão dos papéis. Né? E os falsos mestres estavam fazendo com que as mulheres deixassem o seu lugar e fizessem e ocupassem papéis para os quais elas não iam dar conta, não por incapacidade. Aí ele vai falar agora sobre as qualificações dos pastores. Tá? Porque não surgiu o problema? Mas tem a última coisa que eu não expliquei, que ainda bem que eu me lembrei. É que eu tô É o ponto lá, a parte C. é a questão que diz assim: a mulher será salva dando à luz filhos. Existem várias interpretações. Esse texto é complicadíssimo, certo? E como eu disse, nesses 37 anos eu ainda não aprendi a interpretá-lo. Vou tentar aqui, certo? Ele diz salvar-se-á. O grande problema é o verbo salvar, certo? Que muitos preferem preservar. Então existe a tradução assim: será salva durante o parto. Ou seja, que ao dar à luz ela não morrerá. Uns vão dizer que a salvação ali é a preservação durante o parto. Essa é uma das interpretações. É que ao dar à luz a filhos, ela será salva, certo? De morrer. Mas essa interpretação não daria certo, porque senão nenhuma cristã morreria na hora do parto. Certo? Então essa encontra uma dificuldade logo de cara, porque para essa interpretação estar certa, nenhuma mulher cristã podia morrer durante o parto. Porque aí é tanto que eles traduzem preservar e não salvar. Porque se a salvação não é pelas obras, como é que aquela mulher vai se salvar? A segunda é que ela salvar-se-á se ela criar seus filhos no temor do Senhor. Então, ela cria filhos no temor do Senhor, certo? Então, esses filhos vão ser o quê? Salvos. E vão levar a mensagem da salvação. Então ele diz, olha, outra que diz, essa é a mais assim que eu acho mais próxima, é a que Paulo ainda tem em mente lá o Gênesis. O texto em que diz, a mulher em dores dará à luz filhos, certo? Aí diz que, depois disso, diz o seguinte, fala do próprio evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a tua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás calcanhar. Tá. Então, essa diz o seguinte, Paulo está dizendo, mulher, fique no lugar para o qual Deus colocou você lá no início. Lá no jeito. O seu lugar é gerar filhos, certo? E não ensinar o seu marido. Então, o papel que Deus designou para você é gerar filhos. Aí ele diz com honestidade, santidade, tal e tal. Por que essa é a que eu mais... Porque os gnósticos, eles diziam que você não podia se casar
E que botar filho no mundo era coisa do diabo, porque já que eles não acreditavam no corpo e que o corpo era a tumba da alma, então eles denegriam o corpo. E lá em João diz que eles proibiam o casar. E por que eles proibiam o casamento? Para não nascer? Porque o casamento com uma vida sexual ativa gerava filhos. Então Paulo está dizendo: será salva se der a luz a filho. Então a tradução que eu acho, a interpretação que eu acho mais adequada é essa. É assim: Paulo está dizendo, mulher, permaneça no seu papel. O seu papel é o de gerar filhos. E isso contrariaria a heresia que estava sendo, que era o gnosticismo, que dizia o seguinte: ó, vocês não podem gerar filhos. E Paulo está dizendo: gerem filhos, mas não só gerem filhos. Vivam em santidade, piedade, honestidade. Deu para entender? Eu quero continuar assim nessa. Então nós temos três interpretações. Nós temos um que diz que a mulher será salva durante o parto, ela não vai ser morta, ela não vai morrer no parto. Existe uma segunda que diz que a mulher ela será salva criando os seus filhos no temor do Senhor. Aí você vai ver que essa aí já se aproxima mais um pouco. A terceira é que Paulo estava pensando, a cabeça de Paulo está em Gênesis, na queda. O plano piloto. Aí ele diz assim, que até que ele argumentou que a mulher foi enganada, caiu em transgressão. Então ele diz, ó, Paulo ainda está com a sua cabeça em Gênesis, e o pensamento de Paulo está ali. Aí ele diz o seguinte: qual foi o papel da mulher? O papel da mulher que Deus disse, em dor, você gerará filhos. Aí lá em Adão diz assim, e tu serás chamada Eva, que quer dizer mãe da vida. Então Eva é mãe da vida, ou mãe de todos os viventes, certo? Mas literalmente no hebraico é mãe da vida. Então por meio disso viria o Salvador. Então Paulo, é como se Paulo dissesse assim, mulheres, se vocês tivessem seguido os gnósticos e evitado esse negócio de querer ter filho e ir pregar, como é que teria vindo o Salvador? O Salvador não teria chegado. Mas porque vocês perseveraram, as santas mulheres perseveraram no seu papel, os profetas pregaram, vocês deram a luz e o Salvador veio. Então ele está querendo dizer mais ou menos assim, até onde eu entendo, porque é como eu disse para vocês, isso aqui é um texto, é daqueles textos que nós não temos como chegar. Paulo, o que você quer dizer com isso? Certo? Então nós temos que ver todas as explicações e escolher a que você acha que é mais próxima da Bíblia, não a que eu mais gosto. Porque geralmente a nossa interpretação é assim, eu vou ler essa, ler aquela, eu gostei mais dessa. Então, por nós estarmos com Paulo ainda em Gênesis, a interpretação mais literal é que ele diz assim, ó, o papel da mulher é gerar filhos. O papel do homem é o de governar. Então, se cada um cumprir o seu papel, o plano de Deus será estabelecido. E por meio da mulher virá o Salvador. Então, a mulher salvar-se-á permanecendo na sua função. Certo? Boa. Beleza. Aí, o que acontece? Deu para entender? Mas isso não explica, porque como eu disse, eu não sei. Eu tenho que ter a humildade de dizer, porque tem coisa que mesmo você sabendo hebraico, grego, com 37 anos de ensino, não dá, porque eu não tenho Paulo, certo? E eu não acredito naquele negócio que diz assim, aula apareça, não é? Aí já está se passando todinho, tudo é Paulo, não. Meu Deus. Se fosse o Paulo de não. Então, se acreditasse no Espiritismo, é que a gente ia perguntar, né? Irmão Paulo, onde é que você está? Paulo, diga aí o que você quis dizer. Então a gente tem que chegar o mais próximo possível. Certo? Boa, pessoal. Então vamos lá.
só Agora aqui, Paulo, já que Paulo começou na questão de função, não é isso? isso. Veja que a parte que eu acho legal em Paulo é a coerência. Ele pega um assunto, aí ele diz, ó, agora eu vou colocar esse assunto ordenar. Eu vou organizar. Aí ele vai colocar qualificações dos pastores, que é bispo. Vamos lá, leiam aí. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós já vimos que no Novo Testamento, bispo, pastor e presbítero são a mesma pessoa, não é isso? Só com nomes diferentes. E episcopê, certo? É o ofício de uma pessoa de supervisionar um trabalho, certo? Então, dizem que o Russell Shedd, todo mundo que já ouviu falar no Russell Shedd, Russell Shedd, quando foi ser examinado pela banca para ser candidato a pastorado, disseram, e aí, pastor? E aí, Russell Shedd? Como é que foi o seu chamado para o pastorado? Aí pensavam que iam dizer assim, que um anjo veio, né? Que ele teve uma visão de noite. Aí o velhinho disse só assim, rapaz, eu cheguei para Jesus e disse, Senhor Jesus, eu quero ser pastor, o senhor deixa? E todo mundo ficou de boca abrida, porque ele simplesmente, ele só eu desejo. Então Paulo diz assim, se alguém Desejo o episcopado, excelente obra deseja. Então, uma coisa é desejar, eu posso como o Russell Shedd chegou e disse, Senhor, eu quero ser pastor. Aí Paulo agora vai dizer quais são os não basta só eu desejar, certo? Então ele vai dizer quais são os critérios. Já tem uma pessoa aspirando a ser pastor, certo? As qualificações imprescindíveis. Ele diz assim, aí veja que aqui só tem bispo e diácono, certo? Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e para ensinar. Então isso aí são coisas que não pode passar, não pode faltar, certo? Pastor do Renan não tem a pizza também. Oi? Pastor do Renan, da ilustração. Esse é o Vicente. Então diz assim, ó, irrepreensível é anepiletos, significa, ó, impassível de ser preso, irrepreensível. Quem vem de garrafão de água, que teve um aqui que saiu da igreja, porque estava estudando aqui com a gente, aí foi comprar água para a igreja. Aí botaram ele lá para ser dirigente. Só que ele não sabia que uma pessoa em experiência não pode comprar. Vocês sabem como é que são essas congregações pequenas. Aí ele foi comprar 2 garrafões d'água sem ter a autorização. Aí botaram ele para fora. Aí aqui a gente pega no pé que ele comprou Santa Sofia e Santa Clara. E ele é doido para ser pastor. Aí eu digo, mas também, foi comprar os garrafões. Quando os irmãos foram beber água, tinha lá Santa Sofia e o outro Santa. Aí os irmãos foram entregar. Então, além de reprovar, a palavra não implica somente que o homem deve ter boa fama, mas sim que ele deve. Vamos lá. mas que ele é assim reservadamente. Porque muitas vezes é muito fácil você ser uma coisa na frente dos outros. Outra coisa é você ser no reservado. reservada aí é. Reservada no cãozinho, né, pastor? Aí, ó. Olha aí. Os canônicos apostólicos estabeleceram aquele que esteja envolto em 2 matrimônios depois de um batismo, ou seja, que viva com uma concubina. Meu Não Deus. pode ser um Isso. certo? Pode ter uma. Então, diz assim, marido de uma só mulher. Existem 3 interpretações. A primeira é que o marido, vocês viram a hora do material que eu mandei você, foi? 4:02 da manhã. 4:02 da manhã, fiz que eu estou aqui passando Eu mal. tava me acordando pra ler, só. Hoje chega 3. Oi? Só tava me acordando pra ler. Obrigado pelo incentivo. Aí, não, ali eu estava indo dormir. Ali eu ia dormir. Você ia tomar banho para dormir. Ali eu ia dormir, é o que está sabendo? Não, se eu ia dormir, eu tava acordando pra estudar, pra ler. Aí tá bem.
Aí o que acontece? Existem 3 interpretações. A primeira é que naquela época havia a poligamia. Então, quando no Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo, é um momento de transição. Então, no Velho Testamento, um homem podia ter várias mulheres. Isso é o que a gente chama de vontade permissiva. Tem a vontade diretiva e a vontade permissiva. Vontade diretiva é quando Deus diz, ó, não quero, está acabado. E a vontade permissiva é quando ele permite Salomão ter 1000 mulheres. Já imaginou 1000 só, meu? Pelo amor de Deus. Certo? É muita coisa. Uma sogra só. A minha vai lá em casa, pega a vassoura, dona Mônica já vai. Ela diz, por quê? Diga, você já pegou seu carro. É a vassoura. Agora tem até umas bonitas agora. Aí o que acontece? A primeira é essa. É que Paulo está dizendo o seguinte: muitos cristãos ainda tinham mais de uma mulher. Então, como é que ele vai agora dizer para essas pessoas que devem ser vem de uma cultura onde as pessoas tinham várias mulheres, ainda tinham as sacerdotisas e as concubinas. Só Jacó tinha 4, não é isso? Então o que acontece? Eles dizem que Paulo está dizendo o bispo seja marido de uma só mulher, ou seja, se alguém almeja, então eles imaginam assim, que Paulo na próxima geração, o cristianismo já seria o quê? Monogâmico. Então que essa geração vinha, e aí, deu para entender? Essa é a primeira interpretação. Era, como eles fizeram com a escravidão, eles não bateram de frente, não disseram assim, vamos libertar os... Mas ele diz escravo ser submisso, até libertar, que eles não entraram em choque direto com a sociedade, nessas questões. Então, uma dessas seria essa. A outra interpretação, marido de uma só mulher, quer dizer que a pessoa casou com uma, se ela morreu, ele tem que ficar solteiro para o resto da vida, certo? E a outra, a mais, que essa foi usada muito para questão do celibatário católico, eles aproveitavam quando a mulher do padre morria para dizer o senhor agora não pode casar mais, porque o casamento dos padres só foi proibido há 1000 anos atrás. Segundo lugar, a terceira e a mais provável é essa daqui. Os canônicos apostólicos significa que depois que os apóstolos morreram, o povo teve que tomar decisões em casos como esse, que é o que eu digo até hoje nas igrejas, nas convenções. Tem coisas que as igrejas não definiram, que cabe a nós. Mulher pode ir à praia ou não pode? Aí a pobre dizia, vai à praia, pronto, aí o pastor sabe, pronto. Então o Renan vai com a aí se tiver dinheiro, não tem problema, mas se não tiver, e se for uma igreja lá, aí aquela história, pode usar bermuda ou não pode? Aí a gente chega naquela pessoa, a pessoa vai se trocar. Tá de bermuda, deixa a calça. Cara de pau. Mulher, diga o pastor ficar aí, meu irmão, para que você foi se trocar? Meu Deus. Aí o cara chega sem paletó, diz, pastor, eu estou apaisando. Olha aí. Chega sem gravata, não sente aqui não, fica aí no E banco. esse mesmo? Não suba não, pra cá não. Se Como é pegar a que gravata, vai ficar certo? embaixo. Sim, sem caneta. Miserável. Então o que acontece? Ainda tem uns que vem com canto. Caneta. E aqueles que não cresceram, o paletó passa das mãos assim. Então vamos lá. É O que Judas. acontece? A terceira diz o seguinte, ó, que a pessoa não pode ter 2 mulheres ao mesmo tempo. Olha aí. Mas se a mulher morreu e ele casou, De novo. e ele não pode ter uma concubina. Tem uma mulher e depois tem uma amante. Então ele deve ser marido de uma só mulher. Mas se ela morrer, pode ser Certo? outra. Mas se ela morrer, pode... Ele ainda nem casou, já Minha tá mulher pensando perguntou na a mim, morte. disse, meu filho, quem você acha que vai morrer primeiro? Eu disse, minha filha, eu sou cavalheiro, pode ir na frente. Não se preocupe, vá na frente, né? Tudo baixo de noite. Então, o que acontece? Ficou definido aqui, e ele nós já estamos quase na nossa hora, certo? Então aqui, ó, nefalaios, que quer dizer sóbrio, mente limpa, equilibrado. Um pastor tem que ser alguém equilibrado.
A minha filha foi para a igreja que o pastor pegou o microfone, jogou no chão, assim, pá, quebrou com raiva, depois disse assim, eu quero pedir uma oferta para a gente comprar o microfone. Vai puxar do teu bolso. Aí ela disse, papai, mas pode aguardar aquele ali bem feito. Que a mente estava suja. Bem feito para você. Ela disse, por quê? Disse, quem mudou você para essas igrejas? Aí tem agora moderado, que é autocontrolado, sofre. Moderado. É alguém que em tudo é moderado. Ele nem é 8, nem 80. Porque se você for pastor e você for radical, você vai perder muita gente e vai fazer besteira, vai dizer do culto coisas que não deveria dizer. Então aqui ele está falando do bispo. Aí cosmios, que vem da palavra cosmos, cordeiro. Né? Leiam aí. Implica em comportamento ordeiro, mas também no cumprimento dos deveres e ordenamento da vida interior, da qual surge o comportamento exterior. Certo? Então é tudo em ordem. É a organização da vida aqui dentro e a organização da vida aqui fora. Porque a nossa vida, na maioria das vezes, é uma bagunça. Nós não temos uma... A gente gasta mais do que o que ganha. É verdade. Certo? Aí a pessoa vai botar a culpa no diabo. Eu te repreendo, espírito devorador. Não, não foi o espírito devorador. Foi o diabo do crente que não soube fazer conta. Certo? Que ganhava 2 salários e gastou 3. Pronto, pastor. Aí, quando a pessoa vai escolher os pastores, né, para examinar tudo isso, né? Eu falando isso que eu conheço um determinado pastor também da Assembleia, que onde ele chega, ele é aquele extremo, 8 ou 80. Aí espanta as pessoas, onde chega, não me lembrei agora. É onde foi ordenado de modo errado, né? Isso aí é para ser os não teve as características. Pastor, o senhor permite ler isso aqui? Eu achei tão bonito, ó. Está no texto aí, é o anterior. O homem que é sófron é aquele que tem cada parte de sua natureza sob perfeito domínio. O que quer dizer que o homem que é sófron é aquele em cujo coração Cristo reina de maneira suprema. O homem ou a mulher que é sófron anda entre as belezas e os perigos do mundo, sentindo amor, alegria, ira e o resto. E no meio de tudo tem a sua mente algo que salva, impede que o mal iminente se concretize. Não é uma pessoa que está dentro de uma bolha, porque a gente geralmente pensa, eu sou crente em Jesus, agora nada vai me acontecer. Aí não sabe quando a gente sai daqui, o cara tranca a gente, o outro passa esculhando. Eu fui dentro de um maconheiro, começou a fumar maconha, eu tive que descer, o passo carro não pegou, eu fui a pé. Nem queria fumar também. O cara não deu. Ô bicho. Quando caiu na tentação, ele desceu logo. Quando estava sendo tentado, Ele não queria passar por sófron. Meu irmão, maluco doido. Deu nem a cara comigo. Aí tem aqui, filaxenos, que é hospitaleiro. Naquela época, as estalagens, diz Platão, que a estalagem era um lugar onde o estalajadeiro, ele prendia você para exigir um resgate. Você ia fazer que você gastasse, até um ponto de você não poder mais sair de lá. Era igual o cassino. Pronto, era o cassino de hoje. E as estalagens, além de serem sujas, porque os filósofos diziam assim, você quer pegar pulga, vá numa estalagem. Elas eram altamente imorais. Então, para uma pessoa se hospedar numa estalagem dessa com a família, era algo certo? Então, o pastor devia ser alguém hospitaleiro, certo? Por causa das necessidades dos pregadores. E isso aqui também, didáticos, que é capaz de ensinar, hábil para ensinar. O líder cristão deve ser apto para ensinar. Tem-se dito que o dever do líder cristão é pregar aos inconversos e ensinar aos conversos. Ô, glória! Aleluia! Então nós vamos ficar por aqui, vamos orar. Vamos ter a palavra didática, né? Renan, me ajuda. Me ajuda. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, por este dia, te louvamos por mais esta hora, te agradecemos pela vida do Rafael,
ó Deus, da sua esposa que estiveram conosco. Abençoe os teus filhos, nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê, ó Pai, uma noite de bênção e de alegria. Nos ajude, Senhor, porque podemos sair daqui e errar em tudo aquilo que aprendemos. Jesus. Podemos sair daqui e fazer tudo diferente daquilo que aprendemos. Nós queremos nos submeter à Tua vontade e à Tua palavra. Queremos, ó Deus, andar de acordo com a Tua vontade. Senhor, Tu és tudo e nós nada somos. Tu és perfeito e nós somos imperfeitos. Segure em nossas mãos. Guia-nos pela vereda da justiça. Nos ajude a fazermos a Tua vontade. Como diz o profeta, converte-me e converter-me-ei. Então muda o meu coração dia após dia. Glória a Deus. O coração de cada pessoa aqui. Em nome e de que Jesus. a nossa teologia não seja apenas uma teologia para discussão, para encher a mente, mas para transformar o nosso caráter na imagem do Teu Filho, pelo poder do Teu Espírito Santo. Sê conosco, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Ian, Olha, se vocês quiserem o número do ajuda WhatsApp na mesa. para o grupo, Ah, é